Primeiramente, eu gostaria de saber quem conhece a Verditec. Quem já ouviu falar da Verditec? Levanta a mão, por favor. Não? E hidrossemeadura, quem já ouviu falar? Bastante gente. Perfeito. Eu também gostaria de perguntar quem que elabora projetos de hidrossemeadura. Projetos rodoviários, engenheiros da construção civil, infraestrutura. Ok. Então, a Verditec, nós somos de Brusque, Santa Catarina. Tá? Hoje, nossos aplicadores, insumos de hidrossemeadura estão presentes nas grandes obras do Brasil e do mundo. Tá? Hoje, a maioria das mineradoras utilizam nossos materiais. Nossos equipamentos hoje competem em torno de 80% a 90% de todos os equipamentos que fazem hidrossemeadura no Brasil, visto algumas exceções de equipamentos que foram adaptados, né, tanques e tudo mais. Nossa história, brevemente, em 2009 nós começamos a aplicar hidrossemeadura no Brasil. Tá? Então, nós éramos aplicadores. Em 2015, nós começamos a trabalhar com mousse de fibra de madeira, visto a tecnologia que havia naquele momento e os padrões internacionais que existiam também naquele momento em outros países. Né? Então, nós trouxemos uma tecnologia dos Estados Unidos para o Brasil. Em 2019, fabricação de mousse de fibra de madeira, de forma contínua, e fabricação de equipamentos de hidrossemeadura em 2020. Tá? A nossa fábrica fica lá em Brusque, Santa Catarina. Tá? Hoje, a Verditec está presente em mais de 16 países, tanto equipamentos quanto insumos. Tá? Então, a gente exporta, temos até a nossa vendedora internacional presente. Então, a Verditec hoje está presente em todos esses países. 800 equipamentos vendidos no mundo, mais de 100 colaboradores, 16 anos de experiência, fornecimento de material por mês em torno de 2 milhões de metros quadrados. Tá? Hoje, nossa capacidade produtiva, nós temos hoje em estoque em torno de 500 toneladas de mousse para atender as obras que dispõem de uma grande demanda. Sementes, nós temos em torno de 150 a 200 toneladas de semente para atender toda a demanda também, desde gramíneas, herbáceas, leguminosas. Tá? Nós temos todas as sementes necessárias. Essa é a nossa fábrica de equipamentos e centro administrativo em Brusque. Até a LOX, né, é de Santa Catarina. Isso demonstra a capacidade e conhecimento e engenharia que Santa Catarina promove, tanto para o Brasil quanto para o exterior. Então, parabéns à LOX também. A linha VTEC, hoje nós temos 5 equipamentos, desde o VTEC 500 até o 12.000. Cada numeração em cima é a capacidade de litros, tá? Então, 500 litros, 2.000 litros, 4.000, 8.000 e 12.000 litros. Nossa fábrica de equipamentos. Temos a maior fábrica de mousse de fibra de madeira do mundo em Rio Negrinho. Inauguramos agora em outubro. Isso demonstra para o mercado brasileiro e internacional a grande demanda e também a expansão da hidrossemeadura. Desde órgãos privados até mesmo órgãos públicos, a grande crescente de licitações que está havendo de hidrossemeadura, desde grama líquida, né, desde um plantio de gramados, até mesmo a questão de hidrossemeadura de mix de sementes para controle de erosão de taludes. Né. Então, hoje, a gente vê uma crescente, e o mercado exige isso da Verditec em si, também de outras empresas, e nós, vendo esse grande potencial, nós investimos, né, milhões aí na maior fábrica para atender a demanda. Que é a nossa unidade de beneficiamento em Minas Gerais. Então, nós temos 3 fábricas. Tá? Nós temos fábrica de equipamentos em Brusque, temos a fábrica de insumos em Rio Negrinho e temos uma unidade de beneficiamento de sementes em em Conceição. A gente inaugurou mês passado. Nosso mousse de fibra de madeira, ele é um retentor de umidade que retém, em comparação aos demais, como o papel picado e fibra de coco, 2.200% em seu peso. Então, o mousse, basicamente, ele serve para uma retenção de umidade e uma proteção mecânica quando aplicado no solo, para evitar um lixiviamento ou até mesmo
um escoamento, né, com a chuva que vem. Temos todos os insumos, todos certificados pela Abrace. A Verditec, ela trouxe para o Brasil um modelo de negócio. Nós fizemos um investimento na fábrica de equipamentos em 2020 para trazer realmente uma expansão desse mercado no Brasil, dado o tamanho territorial e também a forma de renda, né, para quem gostaria de investir. Então, hoje, vários aplicadores possuem equipamento e talvez não utilizem nossos insumos. Tá? Então, se caso ter um equipamento, estar aplicando, não quer dizer que esteja utilizando o insumo da Verditec. Você já viu algum vídeo desse líquido verde sendo jogado no chão? Isso se chama hidrossemeadura, uma técnica que mistura sementes, adubo e fibras naturais para formar um tapete verde e recuperar o solo de forma rápida e eficiente. Nos Estados Unidos, essa técnica já é amplamente utilizada há anos e no Brasil está ganhando cada vez mais força em grandes obras, em mineradoras, ferrovias e rodovias. Mais economia, agilidade e menos mão de obra. Clique e fale com o nosso time. Você já viu? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual dessas imagens vocês acham que foi feito com hidrossemeadura? A1, A2, A3 ou A4? Quem acha que foi A1? Quem acha que foi A2? A3 e A4. Perfeito. Aqui nós temos um exemplo claro que a tecnologia ela avançou, não apenas a Verditec evoluiu nessa tecnologia, mas também outras empresas. E nós, como temos uma rede de aplicadores no Brasil, nós se deparamos com várias ocasiões, vários problemas na execução do serviço e também em situações que aquilo se torna algo benéfico. Então, nós trazemos essa base de conhecimento e evoluímos com a tecnologia para empregá-la e corrigir certas coisas que vinham acontecendo. Então, a grama líquida, a gente trouxe essa tecnologia, desenvolveu ela, e a gente tem hoje uma solução que, em termos de plantio de gramados, ela é muito eficiente. Tá? Em torno de 15 dias, a gente já tem uma verticalização em torno de 3 a 4 centímetros, e temos alguns casos, que eu vou mostrar também posteriormente, que em 30 dias já está tendo a primeira poda. Então, a gente tem hoje uma redução significativa em comparação aos de tapetes de grama, maior rapidez na execução, melhor adaptação ao solo local e uma logística simplificada. Então, enquanto uma carreta de grama em tapete carrega em torno de 1.000 metros quadrados, uma carreta de insumos de grama líquida leva 50.000 metros quadrados. Então, em termos de SGI, né, redução de combustível, em termos de execução, ela consegue fazer o menor equipamento nosso, de 500 litros, desculpa, ele executa por tanque em torno de 60 a 70 metros de grama, tá, por tanque. E também a gente consegue definir as sementes, né? Então a gente tem bermuda, São Carlos, Pensacola, batatais. Isso para o paisagismo, tá? E a atualização técnica nas obras, né, é um fato que a gente percebe em obras privadas que a gente consegue executar muito das técnicas que nós desenvolvemos. Quando a gente parte para a obra pública, a gente percebe que o projetista, o engenheiro, tem que seguir aquilo que está no projeto. Né? Então, fica meio que limitado perante a tecnologia que existe. Né? Então, hoje a gente tem, né, por exemplo, a aplicação da hidrossemeadura com maior controle de insumos e desempenho. Então, se você for seguir a tabela de NIT, você tem que ter uma gramatura exatamente daquilo que eles vos fala na norma 072. E nós percebemos que quando nós vamos aplicar, quando nós vamos definir algo, a gente tem que também se prender às normas que o DENIT nos proporciona. Olá! Vamos apresentar agora o Kaizen operacional da Gerência de Meio Ambiente do Corredor Norte, o projeto de aplicação de grama líquida. A iniciativa para a realização do trabalho
teve origem durante a atividade de plantio de grama em placas nas áreas degradadas no complexo minerador de Carajás. Durante a pesquisa, foi identificada a oportunidade de substituição do método de plantio da grama em placa para o método de grama hidroaspergida. Tal ação trouxe diversos ganhos para o processo. Podemos verificar que antes as aplicações de grama em placa eram de 300 metros quadrados por dia, com 7 colaboradores envolvidos. Com a nova metodologia, a produtividade média da grama líquida aspergida é de 10.000 metros quadrados por dia, com apenas 4 colaboradores envolvidos. Isso representa um ganho em produtividade de 3.233%. Já no ganhos em custo, tivemos uma redução de 71%. Esse ganho também foi validado pela área responsável de custo da nossa área. A grama líquida já foi aplicada em diversas áreas em Serra Norte com resultados satisfatórios. A iniciativa deu tão certo que o trabalho já tem sido replicado tanto em Serra Norte, nas nossas operações, quanto em Serra Sul. E também pode ser aplicado em diversas áreas em toda a Vale. Esse foi um vídeo de reconhecimento que a grama líquida teve dentro das operações norte da Vale, onde eles estavam tendo uma dificuldade, um problema, que era o plantio por tapetes, né, em grama e tapete, em leivamento, e o risco, né, dos operadores nesses taludes altamente inclinados, utilizando rapel, e aconteceu um acidente, né? Não sei se alguém aqui já trabalhou na Vale, na área Vale, eles são muito rígidos, né, quanto à segurança, SST. Então, eles propuseram para os seus fornecedores algo que evitasse de colocar em perigo o colaborador, que nesse problema que aconteceu em 2023 foi de ele estar no rapel e descer uma pedra, rolar uma pedra e quebrar o braço do colaborador. Então, a gente conseguiu solucionar esse problema. Ganhamos o Prêmio Kaizen Mundial da Vale, em 2023, tá? Onde a gente conseguiu fazer aqui a aplicação, né, e efetivar ela com mais segurança, produção, economia, e tirar o operador, né, tirar a pessoa de perigo. A gente também fez em Brumadinho, né? Tem um antes e depois aqui. Antes e depois, né? E também a gente utiliza o hidroplantio em rodovias, que é uma técnica que nós desenvolvemos para inutilização de uma biomanta. Então, o hidroplantio Verdimax, a gente faz uma aplicação com a gramatura para que não seja necessária a aplicação de uma biomanta. Então, a gente faz com que ocorra, né, a germinação em taludes críticos e também em taludes que não necessitam de um retaludamento, um acabamento, né? Então, da maneira que tiver, isso economiza de hora máquina, né? Isso faz uma economia bem significativa. Aqui tem um breve comparativo. Tá? Nós temos as especificações técnicas, né? Como nós trabalhamos em grandes obras e para grandes empresas, corporações privadas, toda a documentação necessária, desde informativos técnicos para auxiliá-los na definição do que utilizar nesse projeto, para que o teu fiscal da obra, o teu engenheiro, ele saiba exatamente o que está sendo aplicado naquele talude e como vai ser cobrado. Então, você consegue trazer uma segurança operacional lá na ponta, né, no momento da execução, que é onde acontece mais os erros, né, mais os perigos. Né. Aqui é uma diferença do hidroplantio Verdiflex, com uma gramatura menos homogênea, e aqui o hidroplantio, onde a gente chama de hidromanta. Essa técnica da hidromanta, que é 540 gramas por metro quadrado, a gente utilizou, a pedido da Vale, nós fizemos um teste para épocas de estiagem, onde nós fizemos a aplicação em períodos de seca, na ferrovia da FICO, né, interligação centro-oeste, onde nós utilizamos a técnica aplicada no momento de julho. E, após o período de estiagem, em 4 meses, quando veio a primeira chuva, ocorreu a germinação satisfatória, 80%. Então, a gente tem uma tecnologia que
particularmente, eu gostaria muito de utilizar em obras públicas, que normalmente a gente fica meio restrito, né? Então, aqui é um breve período, desculpa, aqui é um breve parte aqui do relatório, que ainda no período seco, podendo diminuir a demanda na utilização da biomanta vegetal e dispensar o coveamento, desde que as condições hidrogeológicas e edáficas sejam favoráveis. A dispensa de coveamento e instalação de biomanta é uma evolução significativa do processo, beneficiando índices com maior produtividade e segurança operacional. Então, eles buscam constantemente mais segurança operacional. Tá? A nossa mistura, nosso mush, ele cria um ambiente adequado. Então, como ele tem uma gramatura superior, a semente, a gente mantém a viabilidade da semente para que quando vir a primeira chuva, desde uma proteção mecânica, por exemplo, um passarinho, ela não ocorra o lixiviamento também, e germine quando vir a primeira chuva. A gente percebe que, dentro da regulamentação da técnica, do SINAP, por exemplo, que é dos custos, nós temos a definição de plantio de grama em placas, em pavimento com grama e em placas de esmeralda e tudo mais. E a hidrossemeadura, ela vai estar dentro de concreto projetado, certo? Então, nós percebemos que qual que é a definição da hidrossemeadura onde ela está incluída? Hoje, o mercado privado, as utilizações que nós temos, as soluções que nós trazemos, como a hidrossemeadura ela pode ser adequada, também a gente percebe que poderia trazer isso para os órgãos públicos. Tá? Ela evoluiu bastante. A gente evita trabalho em altura, por exemplo, bagaço de cana, resíduo de papel. A gente utiliza insumos que não têm perigo toxicológico para o meio ambiente, não geram um resíduo, uma poça de corante, então ele está dentro da composição, ele não denigra o meio ambiente, não expõe o homem a risco. Então, a gente, em vez de utilizar a biomanta, colocar o homem em risco, nós fazemos o hidroplantio direto do solo, e com um resultado superior ainda, muitas das vezes. Logicamente, tem situações que a biomanta ela tem que ser utilizada. Tem situações onde a mar é pedregosa, onde você tem um período de chuva ali que você precisa, pelo cronograma da obra, você precisa colocar a biomanta para fazer hidrossemeadura. A gente compreende perfeitamente. Mas tem situações que a hidromanta ela consegue substituir a biomanta tranquilamente. Tá? Aqui é um exemplo claro. A biomanta instalada, dia 27 de janeiro, hidromanta aplicada, depois ali de 4 meses, olha o resultado. Aqui na imagem não dá para ver bem, mas ela está mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Inclusive, esse material, caso vocês queiram, eu posso disponibilizá-los. Tá? Aqui, por exemplo, aqui é a utilização da biomanta. Tá? Como eu falei, tem situações que tem que ser utilizado, mas tem situações, por exemplo, que não há necessidade. Tá? Pode dar play, por favor? Aqui foi feita a hidrossemeadura. Esse é o nosso parceiro, Grama Via. Opa, desculpa. Aqui é 70 dias após o plantio. Esse é um outro parceiro nosso também. Também, a Verditec ela está encabeçando a Associação Brasileira de Hidrossemeadura e Controle de Erosão, para a regulamentação realmente da técnica de hidrossemeadura no Brasil e
definir realmente os insumos a utilizar, desde um superextrato, super substrato, né? A gente lançou ela agora no evento do CREA, tá? E ela contém, eu acho que todos vocês na sacolinha vocês receberam uma cartilha dela. Quem não recebeu pode ir à nossa estande, tá? A gente tem elas ali. Que ela contém, basicamente, aí, o foco nosso é promover soluções de engenharia natural de alto desempenho, unindo profissionais, pesquisadores e empresas em prol do controle de erosão e recuperação ambiental, por meio da hidrossemeadura. Então, através dela, a gente promove pesquisa, divulgação técnica e educação, auxílio e estruturação de normativas, certificação de insumos, laudos ectoxicológicos. Basicamente, a gente está trazendo do internacional as normativas e replicando no Brasil para ter uma certa regulamentação. As ferramentas, né, para vocês, para nós, projetistas, engenheiros, nós temos hoje documentação, inclinação até 60 graus, até 45, o que você vai utilizar, muitas das vezes ficando até mais barato que uma norma DENIT, por exemplo, trazendo uma gramatura de sementes por metro quadrado. Da grama líquida também nós temos, tá? E também temos o portal de aplicadores. Então, se porventura no projeto de vocês, engenharia, a empresa, necessitar de aplicadores também, pode entrar no site e a gente tem uma automação que dispara para os aplicadores que usam insumos da Verditec. Tá? Então, a conclusão. A adoção de normas baseadas em práticas já consolidadas e amplamente validadas no setor privado é fundamental para elevar a qualidade e eficiência dos projetos públicos. Soluções técnicas que já demonstraram resultados positivos trazem mais segurança, previsibilidade e confiabilidade para a execução dos serviços. Ao incorporar diretrizes modernas e eficientes, conseguimos otimizar recursos, reduzir desperdícios e minimizar ocorrências de falhas, aditivos e reequilíbrios contratuais. A padronização da técnica melhora a comunicação entre todos os envolvidos no processo, fortalecendo a integração entre o projeto, fiscalização e execução. Temos hoje a oportunidade de avançar na normatização dessas técnicas, aproveitando experiências já validadas pelo mercado para transformar a gestão pública com mais inovação, eficiência e responsabilidade. Tá? Então, gostaria de concluir, informar também que nós da Verditec estamos disponíveis até mesmo para uma assessoria, para uma consultoria, né? Porque a gente percebe que muitas das vezes é tanta coisa no projeto, são tantos projetos literalmente em cima da mesa, que como a hidrossemeadura ela é a parte final do projeto, nós se deparamos com talvez até mesmo um tempo reduzido, um orçamento reduzido, né, no momento da execução da hidro. E como a gente percebe esse panorama, nós temos soluções que adequam, né, conforme ao projeto de vocês. Tá? Então, a gente fica disponível para futuras conversas, tá? Caso necessário, para auxiliá-los e também tirar dúvidas, algo do gênero. Tá? Gostaria de agradecer a presença e a atenção de todos.